Eu sei que muitas vezes eu abordo temas diferentes que parecem inacreditáveis, mas precisamos manter a nossa mente aberta para as possibilidades. Se tudo isso for confirmado algum dia, estaremos preparados para não nos surpreender e permanecermos calmos e equilibrados. Em outro vídeo eu contei algumas informações fornecidas por contatados que ocorre um conflito subterrâneo no planeta Terra. Há muita informação sobre extraterrestres não benevolentes que estão instalados no nosso planeta com objetivos não do bem. E hoje, além de mostrar os mais recentes avistamentos, eu vou contar sobre uma base misteriosa e secreta que está instalada no Novo México, nos Estados Unidos, a chamada Base Dulce. Os avistamentos continuam e os OVNIs estão sendo observados no mundo inteiro. Disco rosa visto de avião sobre o Tennessee, nos Estados Unidos, em 24 de maio de 2023. A testemunha gravou enquanto voava para Atlanta. OVNI capturado por câmera de segurança em West Beach, British Columbia, Canadá, em 9 de julho de 2023. A Marinha iraniana tentou sem sucesso abater um OVNI em 13 de julho de 2023. Este evento acontece perto do porto de Anzali, na costa sul do Mar Cáspio. Bandar-e-Anzali é a capital da província de Gilan, no Irã. Parece que as balas foram desviadas, pois algumas parecem estar no alvo e explodidas na frente do objeto, e depois de todos os disparos, o OVNI desapareceu. Depois dos Estados Unidos, Canadá e Irã, um misterioso objeto voador branco foi filmado perto de campos de lava, na Islândia. Foi postado no dia 13 de julho de 2023 no canal do YouTube UFOVNI 2012. E o tema de hoje é fantástico, inacreditável e até assustador. Caso isso se confirme de forma oficial futuramente, será uma desvelação muito forte da manipulação dos extraterrestres sobre nós. E esse material que eu vou apresentar hoje foi retirado de uma entrevista com Thomas Edwin Castello. Ele foi oficial de segurança que trabalhou supostamente na infame Base Dulce, no norte do Novo México. A Base Dulce é uma alegada base subterrânea secreta de alienígenas sob o platô de Achuleta Mesa. E ela fica bem na fronteira do estado do Colorado e Novo México e perto da cidade de Dulce, no Novo México. Alguns afirmam que essa montanha Achuleta Mesa é o lar de 50 mil répteis e greys. Se diz ainda que eles operam com a aprovação do governo dos Estados Unidos e realizam experiências medonhas com seres humanos. A maioria das pessoas descartam essa situação de Achuleta Mesa e classificam como o mais estranho conto da história. Mas por mais louco que pareça, o debate sobre essa misteriosa localização continua. Eu resumi uma entrevista de Thomas e selecionei apenas parte das explicações dele. O texto não está completo e apenas mantive o que eu achei interessante contar. Mesmo porque é um conteúdo sensível e infelizmente nem todas as informações podem ser abordadas aqui. Mas mesmo sendo uma parte das informações, o que eu selecionei é muito impressionante. Vamos às revelações de Thomas Edwin Castello. A base de Dulce começou a ser edificada em 1937 e 38 por engenheiros do exército e ampliada pelos anos. Findou sua mais recente construção em 1965-1966 para interligar túneis com a base do Arizona, no local de uma das mais antigas instalações subterrâneas. A maioria dos nativos americanos residentes naquela área conhecem essa base. Eles poderiam nos dizer sobre várias formas de vida subterrâneas que comumente são encontradas próximas daquela comunidade, como por exemplo Pé Grande. Veja que a natureza irrompeu as cavernas e os Dracos usaram essas cavernas e túneis por séculos. Mais tarde, por meio de planos de uma corporação, a base foi ciclicamente ampliada. E nessa base Dulce, alguns reptoides são nativos desse planeta, e a casta soberana de aliens são os reptilianos.
Os seres beges ou pálidos são acompanhados de dracos, e os outros seres reptilianos são esverdeados e alguns marrons. Eles eram uma antiga raça terrestre que viviam no subterrâneo, e os seres reptoides consideram-se os nativos terrestres. Talvez eles possam ser os seres que nós acompanhamos de os anjos caídos, e nós somos considerados por eles os invasores. Os pequenos aliens greys trabalham para eles e são controlados pelos dracos. As entradas do subterrâneo estão por toda a parte dos Estados Unidos e também no mundo. Elas permeiam o planeta como um caminho subterrâneo infindável. A estrada subterrânea na América é como uma rodovia. Esse caminho depende de motores elétricos para se trafegar nas estradas pavimentadas, mas apenas para viagens restritas. E essa ampla malha mundial subterrânea é alcunhada de sistema subglobal e tem pontos de controles em cada entrada de cada país. Há também tubos de transferências de viagens de ida e volta com trens de velocidades incríveis, usando o método de levitação magnética e até vácuo. E esses trens viajam numa velocidade superior à velocidade do som, e ela preenche e anda por todos os estados nos Estados Unidos. Frequentemente as entradas são camufladas com areias movediças ou em operações de mineração. E outros portais dos complexos subterrâneos são encontrados também nas bases militares. No Novo México e Arizona tem os maiores números de entradas, seguidas pela Califórnia, Montana, Idaho, Colorado, Pensilvânia, Kansas, Arkansas e Missouri. Os estados da Flórida e Dakota do Norte têm o menor número de entradas. O Wyoming tem uma entrada que conduz diretamente para o centro da estrada subterrânea, mas está desativada, podendo ser reativada se quisessem com ínfimo custo, e está situada perto do Lago Brooks. E há também algumas bases no estado de Utah, no Lago Salt, área do Lago Powell, Penhasco Negro, área Dogway, Moderna e Vernal. E tem também o Monte Shasta, que é a maior área de aliens e de agrupamentos de humanos, da raça antiga e da raça reptiliana. No passado, os presidentes americanos Cleveland e Grover, como todos os outros presidentes da história dos Estados Unidos, visitaram a cidade subterrânea de Telos, por exemplo. E mais, Truman pode ter visitado mundos subterrâneos como um arconte superior da Terra. E o interessante é que Truman recebeu garantia para obter conhecimento para a moderna alta tecnologia e vitória sobre todos os inimigos da Terra. Olha só que loucura! E o interessante é que ele foi apresentado para Shamasa e Coach, os aliens de Boots e Typhon, ambos reis ou embaixadores reptilianos. E Truman ainda renovou o acordo com os reptilianos e em troca requereu tecnologias de avanço magnético e conhecimento aeroespacial. E os reis do subterrâneo trocaram reféns para experiências genéticas por esses avanços magnéticos, mas vetaram fornecer tecnologia de armas espaciais e irradiantes. Nessa base há vários níveis nos andares, e há várias raças distintas aliens que trabalham na seção do nível 6. Essa seção é comumente acunhada de seção Alien. E olha só que interessante, há um grande líder draconiano na base de Dulce. Seu nome é difícil de verbalizar, por isso eu vou escrever aqui embaixo o nome dele para você poder tentar ler, tá? Segundo Edwin, esses seres, além de nos considerarem seres invasores, ainda nos consideram como uma raça inferior. E segundo ele, para os que lá trabalham é feito um juramento, sob a penalidade de morte, que, desconsiderando o que for visto ou ouvido, nunca poderá ser divulgado. E ainda é assinada uma abdicação expressando que daria a vida se fosse considerado culpado de traição. Bem, segundo ele, na base dos traição é qualquer coisa que mencione os detalhes das atividades diárias da instalação quando se está fora da mesma. Inclusive, quando se chega lá, há uma política de como proceder. E as histórias que os chefes dizem foi que essa é uma instalação de biotransferência com tecnologia avançada, realizando arriscadas e avançadas metodologias para obter conhecimento mental e médico. E isso é uma forma ilusória de dizer que eles fazem coisas arriscadas com a vida humana, justamente para verem o que se sucederá. Veja só que loucura, se ocorre uma cura médica, isso será anunciado na Terra como uma nova cura descoberta após anos de pesquisas em algum notório laboratório médico. Que a história real da cura nunca é explicada. Que essas pessoas são muito boas no que fazem. Eles mentem sobre as pessoas infelizes que terminam alojadas no corredor do pesadelo. A alcunha de corredor do pesadelo é descritivo, mas logicamente que havia um nome formal, alcunhado dos manuais, que era chamado de ovivário. E tem esse nome porque descreve a base de Dulce como uma instalação de segurança para administrar formas biológicas de todos os tipos. No seu relato, Edwin contou que o vivário é recontado como uma área privada bioterminal subterrânea, com alojamentos para animais, peixes, aves, répteis e humanos.
Olha, eu pessoalmente achei uma loucura toda essa história, tá? Mas eu vou pegar um outro trecho da entrevista e falar sobre armas que eles têm e que eu achei interessante citar aqui. Vamos lá? Edwin contou ainda que nessa base existe uma arma chamada Irradiante. Essa é uma avançada arma que pode operar em 3 fases distintas. E ela é similar à arma de Star Trek, que pode abalar ou eliminar de vários modos. A primeira fase, como em Star Trek, pode abalar a pessoa e talvez eliminá-la caso tenha coração frágil. A segunda fase pode levitar qualquer coisa independente de seu peso. E a terceira fase é a forma séria de execução. Isso pode ser usado para paralisar qualquer coisa viva, animal, humana, alien ou plantas. O que eu achei também interessante é que ele falou que uma das posições, uma posição superior, pode-se criar uma eliminação temporária. E com isso qualquer médico atestaria que a pessoa está eliminada. Mas eu achei muito louco porque com esse tipo de arma, a essência de vida pode prolongar-se em alguma situação esquisita de incerteza, com algum tipo terrível de estado de não morte. Imagine você que de 1 até 5 horas a pessoa reviverá vagarosamente, inicialmente com as funções corpóreas e, em poucos minutos, com a plena lucidez. E é nesse modo de uso da arma que os cientistas aliens reprogramam o cérebro humano e inserem informações falsas. Imagine você que quando a pessoa desperta se recorda das informações falsas como informações que ele obteve através de sua experiência de vida. E com isso não há meios de a pessoa saber a verdade. A mente humana lembre que cabalmente nas informações falsas que lhe foram implantadas. E se você tentar informá-los, eles duvidarão ou se irritarão. Eles nunca acreditarão na verdade. Tudo isso porque sua mente sempre esquece a experiência de reprogramação. E com relação à utilização desse equipamento, saiba você que uma criança de 2 anos de idade pode utilizar essa arma com uma mão apenas. Edwin explicou que nessa arma tem 3 botões rebaixados. Cada botão possui tamanhos distintos. O botão mais rente da mão tem menos força. Cada botão também tem 3 forças com interrupção automática em cada posição. E na posição mais forte, vaporizará qualquer coisa vivente. Esse modo é tão forte que não sobra nenhum rastro do que vaporizou. E essa arma é alcunhada de arma irradiante, mas no manual isso é apresentado como arma Armolux. Continuando com outras informações, as companhias aeroespaciais também têm uma instalação secreta subterrânea nas montanhas Terra Chape. E essa montanha é próximo à base Edwards da Força Aérea. Os investigadores referem-se a essa instalação de Terra Chape como a Colina das Formigas. Eles estão experimentando tecnologias avançadas como os discos antigravitacionais. E alguns têm visto esferas do tamanho de uma bola de basquetebol flutuando e patrulhando a instalação. E essas esferas que fazem patrulha são silenciosas, mas quando fotografam seres vivos emitem um zumbido. O brilho que emite luz é uma aura magnética que está no espectro visível. Você pode ver a luz, mas a luz não reflete de alguma forma. E o que eu achei interessante que ele narrou é que os aliens usam o magnetismo como fonte de energia, que é uma estrutura basal para a sua fonte energética. Para esse equipamento, a humanidade os alcunhou de magnetos, mas os aliens chamam de atração. E eles têm estado captando através da atração a energia magnética da Terra por séculos. E veja você que o público nunca soube desses acordos. Mas saiba que muitos líderes governamentais mundiais fizeram acordos com ele já em 1933 e receberíamos em troca conhecimento sobre essa tecnologia avançada. Então veja você que quanto mais usamos a força magnética, mais humanos eles reivindicarão e também as terras dos Estados Unidos. Pelo que eu entendi de toda essa descrição, nós somos vendidos em troca de magnetos. Eu sei que todas essas informações fornecidas pelo denunciante Edwin é loucura. Eu sei que é uma coisa estrondosa, mas eu vou te contar outra coisa que também é loucura. As dimensões da instalação de Dulce é de 2.735 km e toda pavimentada de estrada sobre Dulce ao norte do Novo México. E na direção de Los Alamos há uma outra base de 1.287 km de túneis e a base ainda está sendo ampliada. Ele explicou ainda que o primeiro nível começa aos 60 metros da superfície e cada nível tem cerca de um teto de 2,10 metros, exceto os níveis 6 e 7, onde o teto tem de 13,7 metros até 18,3 metros. E ainda há aproximadamente 13,7 metros ou mais entre cada nível.
O teto da autoestrada possui 25 pés, ou seja, 7,62 metros. Agora veja você que o centro de atividades da base de Dulce tem um diâmetro de 914 metros. Então imagine você o tamanho desse lugar. Bom, veja você que isso foi um resumo bem resumido dessa misteriosa base de Dulce. E se isso for verdade, é inimaginável para nós acreditar que tudo isso corre debaixo dos nossos narizes e não temos conhecimento de nada. Depois de tudo que eu contei, é inconcebível imaginar que tudo isso foi ocultado de nós por tantos anos. Ou será que isso não passa de uma história de ficção científica e terror juntas? Mas veja você que a velocidade das informações está aumentando e tenho certeza que em breve saberemos dessas verdades e muito mais. Bem, todas essas informações, mais um aumento significativo dos OVNIs, somados aos acontecimentos da geopolítica mundial, mostram que algo grande está para ocorrer. E eu e você precisamos estar preparados mental e psicologicamente para qualquer acontecimento, como ocorreu em 2020. Não vou explicar aqui, você sabe do que eu estou falando. Bem, e se nada ocorrer e a vida continuar normal, pelo menos estaremos mais fortes e seremos ainda melhores seres humanos. E depois de todas as informações que eu passei, nunca se esqueça que o entendimento do plano espiritual também é uma maneira de expandirmos a nossa consciência nesse momento de incertezas. E nos vídeos que eu posto aos sábados com as mensagens de Vital Frozi, há muita coisa relevante e importante para serem assimiladas e pensadas. Olha, nós não podemos controlar o que está lá fora, mas podemos controlar como nos sentimos e como agiremos em cada situação que se apresente. Um grande abraço, saúde e sucesso e até o próximo vídeo.